Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início ao segundo vídeo com o tema Dons Espirituais. Eu já peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e vamos continuar de onde nós paramos. Então vamos passar aqui os slides, vamos lá para fé. Nós estávamos falando de fé. Pronto, então vamos dar sequência. Dons espirituais, fé. O dom da fé é o equipamento espiritual e sobrenatural do cristão, o qual lhe concede poder de confiar em Deus nas ocasiões que só um milagre glorioso pode alterar a situação. Este dom espiritual capacita o cristão a confiar quando tudo aparentemente está perdido, sem a mínima esperança de uma solução. O resultado dessa fé é imediata. A fé, dom espiritual, quando está em eminência no crente, faz triunfar a vontade de Deus, apesar de todas as resistências naturais. Queria só fazer uma parte. Existem dois tipos de fé. A maioria das pessoas não sabem disso. Existe a fé natural, que todos nós nascemos com ela. É a fé que você necessita para crer em qualquer coisa, para fazer qualquer coisa. E existe a fé dom espiritual. Como o próprio texto já deixou bem claro, essa fé é concedida por Deus, pelo Espírito Santo, né, por Deus, e essa fé confere a nós poder de confiar em Deus. Parece até uma coisa um pouco meio óbvio. Concede poder para confiar em Deus, mas a gente já não confia em Deus? Não. Nós não confiamos verdadeiramente em Deus. Porque se nós, assim como Jesus disse, tivéssemos uma firme confiança em Deus, nós seríamos inclusive capazes de fazer isso que Jesus disse aqui, ó. Está em primeiro, na verdade, Paulo ele faz uma referência a Jesus, né? Então, em 1 Coríntios 13, 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se eu tivesse o dom de profecias, se estivesse todos os mistérios de Deus, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada teria. Então, essa fé que Paulo faz essa referência aqui, a fé capaz de mover montanhas, é a mesma fé que Jesus relatou aos apóstolos, né? E realmente nós precisamos ter essa fé. Essa fé, inclusive, a fé dom espiritual, ela tem poder de fazer coisas inacreditáveis. Mas como, infelizmente, nós somos uma geração incrédula, muitos milagres, muitas coisas não são feitas pelo poder do Espírito Santo, exatamente pelas pessoas serem incrédulas, não acreditarem, ou simplesmente serem completamente céticas a determinadas coisas que possam acontecer no âmbito sobrenatural. Mas vale essa observação que são dois tipos de fé que existem, né? A fé natural e a fé dom espiritual. Vamos passar ao próximo. Curas. Estes dons são concedidos à igreja para a restauração da saúde física por meios divinos e sobrenaturais. O plural dons indica curas de diferentes enfermidades e sugere que cada ato de cura vem de um dom especial de Deus. Os dons de cura não são concedidos a todos os membros do corpo de Cristo. Todavia, todos eles podem orar pelos enfermos. Havendo fé, os enfermos serão curados. Então você observa
essa parte aqui é muito boa, que ela vai exatamente dar sustentação ao que eu acabei de falar com relação à fé. Então, todavia, todos eles podem orar pelos enfermos, havendo fé entre aqueles que não têm o dom de cura. Se eles orarem com fé, os enfermos serão curados. Então, vamos ver essa passagem. Está em Tiago 5, 15 e 16. Então, ele diz assim: alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo, e o Senhor o restaurará. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Então, muito claro, é uma passagem perfeita, né, para exatamente dar sustentação da base ao que nós estamos trabalhando aqui. Vamos só ao próximo. Operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas trata-se de atos sobrenaturais de poder que intervêm nas leis da natureza. Incluem atos divinos em que se manifesta o reino de Deus contra Satanás e os espíritos malignos. A operação de maravilhas ou milagres se distingue dos demais dons, tendo um raio de ação muito maior. É o poder divino ou sobre-humano manifestado fora do comum, extraordinariamente, o que atrai atenções. Por isso visa chamar a atenção à fonte divina do poder, ou a fonte do poder, a fonte do divino poder, ou vice-versa, dá no mesmo. Então, só pela passagem que nós vamos ler aqui, já vai ficar fácil de entender o que eu estou querendo dizer, no caso específico de operação de milagres. Vejamos em Atos 19, 10 e 12. Ele diz assim: isso continuou durante 2 anos seguintes, e gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lençóis ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, estes eram curados de suas doenças, e deles saíam espíritos malignos. Observem, ele não está dizendo aqui no texto que Paulo pegava lençóis e aventais e usava para poder expulsar demônios, para fazer cura, etc. O que ele está dizendo aqui é que pessoas pegavam esses itens e, através dessa operação de maravilha que estava se manifestando em Paulo de maneira tão poderosa, tão extraordinária, eles conseguiam fazer milagres. Um exemplo bem interessante é o que acontece com Jesus e a mulher com fluxo de sangue. Aquela mulher que consegue passar pelo meio de um monte de seguranças, vamos dizer assim, né? de pessoas, de uma grande multidão que estava ao redor de Jesus, e ela consegue ali, com toda a força, com toda a coragem, com toda a fé, tocar na orla da veste de Jesus. E a partir do momento que ela toca na orla da túnica de Jesus, ela automaticamente fica curada. E o que é mais interessante é que Jesus olha para trás e volta, fica até, né, um pouco estressado. Quem me tocou? E aí os apóstolos falam: mestre, estamos aqui cercados, a multidão está nos oprimindo, e tu queres que eu diga quem te tocou? E aí Jesus diz: alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Então, olha que coisa maravilhosa, né?
o poder da fé daquela mulher foi tão grande, mas tão extraordinário, que ela bastou tocar na túnica de Jesus e ela automaticamente ficou curada. E ele percebeu que alguém tinha feito algo extraordinário porque dele saiu o poder. E aí depois, vocês já sabem, ele descobre quem é e aí vai lá e conversa com ela. Mas esse especificamente, eu estou dando aqui poucos exemplos. Andar sobre as águas, aquela pesca maravilhosa onde onde os pescadores, Pedro, Tiago, etc., tiveram uma pesca fora do comum, a multiplicação dos pães. Tudo isso está dentro do bojo que nós consideramos como operação de maravilhas, de coisas sobrenaturais, transformar água em vinho. E uma coisa interessante, que eu voltei aqui o slide para nós fazermos aqui um breve comentário, é essa parte em vermelho. Essa operação, ela é tão extraordinária, é tão grandiosa, é tão maravilhosa, porque ela tem como objetivo chamar a atenção para a fonte do poder, ou seja, chamar a atenção para o Espírito Santo de Deus que está operando aquelas maravilhas através da pessoa. Você pode observar que em grande parte dos milagres, das maravilhas que Jesus fazia, o povo de imediato dava glória a Deus, né? Dizia aleluia, Deus seja louvado. Então isso mostra bem realmente como é que deve funcionar a operação de milagres, né? O propósito dela é chamar a atenção para a fonte do poder, que é o próprio Deus. Então vamos seguir para o próximo tópico. Profecias. Bem, vamos falar de profecias agora. É preciso distinguir a profecia aqui mencionada como manifestação momentânea do espírito da profecia. Da profecia como dom ministerial na igreja, mencionada em Efésios 4:11. Como dom de ministério, a profecia é concedida apenas a alguns crentes dentre os varões, ou seja, homens, os quais servem na igreja como ministros profetas. Já como manifestação do Espírito, a profecia está potencialmente disponível a todo cristão cheio dele, ou seja, do Espírito Santo. O dom da profecia manifesta-se segundo a vontade de Deus e não a do homem. Então preste atenção nisso. Não só o dom de profecia, dom espiritual, mas todos os dons espirituais, eles seguem a vontade de Deus, obedecem à vontade de Deus. O ser humano em si, ele não tem nenhum poder de ação sobre os dons espirituais. Quem opera os dons espirituais é o Espírito Santo, que é o poder de Deus. Então não adianta ninguém querer dizer que tem dom de cura, que faz cura e profecia e maravilhas. Não tem como dizer que a pessoa faz isso ao seu bel prazer. Isso aí não existe. O que existe é a manifestação do Espírito Santo que usa a pessoa para que aquela situação, para que aquele dom, ele aconteça. Então, eu quero deixar muito bem claro aqui isso. O dom da profecia manifesta-se segundo a vontade de Deus e não a do homem. Grave bem isso que é muito importante. Vamos ver as referências, ou a referência. Está aqui em Atos 2, 17 e 18. E ele diz o seguinte: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei
do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, está aqui o texto exatamente dizendo que o Espírito Santo é que nesses dias, vai ser derramado e essas pessoas é que profetizarão. É uma das muitas passagens que tem, tá? Vamos seguir adiante. Só lembrando uma coisa, eu fiz aqui um resumo bem rápido de cada um dos dons espirituais, porque se eu fosse trabalhar de forma mais ampla cada um desses dons, teria que ser um vídeo para cada, de pelo menos uns 30 minutos, porque são muitas passagens que precisam ser discutidas, esquadrinhadas. Então eu fiz aqui um resumo e eu também estou conduzindo o estudo de forma assim bem dinâmica, para que o vídeo, como eu falei, não fique longo, tá? Então, como eu fiz essa pausa, eu aproveito também, peço que se você estiver gostando, achando o trabalho interessante, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, fale com seus amigos, compartilhe também no Facebook, que nós estamos fazendo divulgação através também do Facebook. Então, compartilhe com quem você puder, com quem você achar interessante. Esse trabalho não tem nenhum fim lucrativo, nós não pedimos nenhum tipo de oferta, estamos apenas devolvendo aquilo que recebemos de graça. Então, de graça recebi, de graça também vos dou. Então, se você puder, compartilhe e passe para frente esse material, esse estudo, tá bom? Vamos lá. Discernimento de espíritos. Para mim, pessoa, é um dos dons mais importantes e que as pessoas têm grande desprezo. A maioria das pessoas não tem nem ideia, não tem nem noção do que é o discernimento de espíritos, mas hoje vamos descobrir isso. O dom de discernimento de espíritos trata-se de uma dotação espiritual dada pelo Espírito para o portador do dom discernir e julgar corretamente as profecias e distinguir se uma mensagem provém do Espírito Santo ou não. Esse dom dá à Igreja a capacidade para distinguir entre as forças divinas, humanas e demoníacas. Vou falar novamente. Prestem atenção. Esse dom dá à Igreja capacidade para distinguir entre as forças divinas, humanas e demoníacas. Quando nós estamos falando aqui de igreja, não está falando lá daquele quadradinho de concreto que normalmente as pessoas costumam ir todos os domingos. Ele está falando aqui, igreja, o corpo de Cristo. Cada um de nós que fomos devidamente batizados em nome de Jesus, somos inseridos na videira verdadeira, que é o corpo de Cristo. Corpo esse que só tem um cabeça, que é Cristo. E todos nós somos partes desse corpo. Então, quando nós falamos igreja, estamos falando em cada um de nós que somos uma partícula desse corpo. Então, através desse dom, você, que é uma partícula da igreja, do corpo de Cristo, vai ter a capacidade de distinguir entre as forças divinas, humanas e demoníacas. E isso é muito importante. Revela qual é a fonte de qualquer demonstração de poderes e sabedorias sobrenaturais. Capacita para conhecer os verdadeiros e falsos possuidores de dons espirituais. Então, sempre quando alguém te encontra na rua e diz assim, assim diz o Senhor, tem uma profecia aqui para você, utilize o dom de discernimento de espíritos, que você vai saber se aquela mensagem ou profecia, se é da parte divina, se é da parte humana ou se é demoníaca. Deixo a dica para vocês.
Vamos ver a passagem bíblica. Bem, temos aqui duas passagens para confirmar o que nós estamos dizendo. Em 1 João 4, versículo 1, diz o seguinte: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora, pelo mundo afora. A segunda passagem é em Mateus 16, 23, e diz o seguinte: Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha que passagem perfeita, né? Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, fica muito claro, né? Voltando aqui o slide, só para realmente a gente entender melhor, porque isso aqui é muito, mas muito, muito, muito importante. Se a maioria das igrejas exercitassem o discernimento de espíritos, não existiria tanto engano dentro da igreja como existe hoje. Porque você estaria automaticamente capacitado para discernir se aquela mensagem ela é divina, humana ou demoníaca. Vamos em frente. Variedade de línguas. Esse aqui, é claro, é o top 10 dos dons espirituais. Se você for perguntar a qualquer pessoa, eu tenho certeza que ela vai dizer que o dom que ela não tem, mas que ela vai orar para adquirir, para ter, é o dom de línguas. Mas a maioria das pessoas não sabem qual é a verdadeira finalidade do dom de línguas ou variedade de línguas. Vamos tentar descobrir agora. Para aniquilar a existência do dom nos dias atuais, muitas denominações pregam que o dom foi cessado somente no dia de Pentecostes. Para aniquilar a existência do dom nos dias atuais, muitas denominações pregam que o dom foi necessário somente no dia de Pentecostes por causa do grande número de estrangeiros reunidos naquela ocasião. Falar noutras línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, isto é, uma expressão vocal inspirada pelo Espírito, mediante a qual o cristão fala numa língua que nunca aprendeu. Devemos tão somente ter o cuidado de não imitar o dom como fazem as religiões. Não se esqueça que o dom é espiritual. Quem coordena toda a ação é o Espírito Santo. Vamos à frente, vamos ver as passagens aqui. Essa passagem está em Atos, capítulo 2, 8 e 11. E ele diz o seguinte: E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elemitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, essa passagem aqui, que é o derramar do Espírito Santo, é a manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ela deixa bem clara como é que ocorre, como se dá a manifestação do Espírito Santo. Mas as pessoas têm
não sei se é dúvida ou, sei lá, se é interesse próprio, não sei explicar o que é. Mas elas não conseguem entender a clareza dessa passagem. Você tinha diversos homens, no caso os apóstolos, que eram todos galileus, falavam a mesma língua. E a partir do momento em que houve o derramado do Espírito Santo sobre eles, homens de, eu creio que dá para contar mais de 10 nacionalidades diferentes, conseguiram entender em sua língua materna o que aqueles galileus estavam falando. Obviamente, nenhum deles falavam mais de 10 línguas, para poder ocorrer que cada um falasse na língua de um determinado grupo e assim sucessivamente. Não, não foi isso. Todos eles estavam falando na mesma língua, só que a atuação do Espírito Santo faz na pessoa que está ouvindo, ou seja, no ouvinte, ele dota ele de uma capacidade de entender o que está sendo dito em uma outra língua. Esse é o dom de variedade de línguas. Esse é o também chamado dom de línguas. Ele funciona dessa forma. Então, uma pessoa comum que diz ter o dom de línguas, ele não vai conseguir chegar aqui, por exemplo, nós somos brasileiros, vai chegar aqui um africano, um americano, um canadense, ele não vai falar para essas três pessoas de três nacionalidades diferentes e elas compreenderem se o Espírito Santo não estiver atuando. É simples assim. Então, é necessário que as pessoas tenham uma compreensão mais profunda desse dom, inclusive, né, para levar em consideração o que nós falamos aqui no slide anterior que eu voltei. Devemos tão somente ter o cuidado de não imitar o dom como fazem as religiões. Certo? Vamos seguindo. Interpretação de línguas. Também é um dom que pouca gente pede e é muito importante. Vamos a ele. Trata-se da capacidade concedida pelo Espírito Santo para o portador deste dom compreender e transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas. Tal mensagem interpretada para a igreja reunida pode conter ensino sobre a adoração e a oração, ou pode conter uma profecia. Não se esqueça que, como o próprio texto diz, tal mensagem interpretada para a igreja pode conter ensino sobre a adoração e a oração, ou pode conter uma profecia para a igreja local como um todo. Então, na igreja, o dom de interpretação é de extrema importância, pois as línguas assumem real significado quando interpretadas. A sua utilidade aumenta, passa a edificar, exortar e consolar a igreja. Então, esse é exatamente o propósito da interpretação, tanto do dom de línguas quanto da interpretação. Edificar, exortar e consolar a igreja. E a partir do momento que isso é feito, a igreja vai ser edificada, a igreja vai crescer, entendeu? Então, temos que ter essa atenção no que diz respeito aos dons de línguas, e aqui no caso são línguas estranhas, e a devida interpretação dessas línguas. Vamos ver a referência bíblica. Temos duas. A primeira em 1 Coríntios 14, 13 e 14. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Já a segunda referência, 1 Coríntios 14, 13 e 4. Mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo,
mas o que profetiza edifica a igreja. Essa passagem aqui é perfeita para vocês entenderem a importância que existe na interpretação de línguas. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Deixa eu ver se temos mais slides. Temos sim. Bem, terminamos aqui de explicar cada um dos dons espirituais que nós falamos no começo. E agora nós vamos fazer algumas perguntas e deixar a própria Bíblia responder. Então vamos lá. Como ter dons espirituais? Veja essa referência em 1 Coríntios 14, 1 ao 4. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, Paulo, ele diz aqui, seguir o amor. E o amor que Paulo está falando aqui é o fruto do Espírito. E procurai com zelo os dons espirituais. Procurai com zelo os dons espirituais. Vamos ver a próxima pergunta. Qual o melhor dom devo pedir? E aí nós vemos em 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Vamos ver a próxima pergunta. Como proceder após receber os dons? E aí está em 1 Coríntios 14, 12. Assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, se você me fizer a pergunta, Rogério, qual o melhor dom eu devo pedir a Deus? Línguas, cura, interpretação? E eu vou lhe responder o seguinte: ore a Deus com sinceridade e peça que Ele derrame sobre você os melhores dons para a edificação da igreja. Porque o que mais importa é que a partir do momento em que os dons são derramados sobre você, você tenha utilidade dentro da igreja. Você seja útil dentro da igreja. Não adianta Deus derramar dons sobre você e você se trancar e guardar para si mesmo. É como o próprio apóstolo fala aqui nesse slide. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, você acaba ficando com uma coisa só para você, quando na verdade você pode e deve usar esses dons para a edificação da igreja, que é exatamente o propósito, fazer com que o corpo de Cristo cresça e seja aperfeiçoado dia a dia. Então, pessoal, esse é o último slide. Novamente, eu vou pedir a vocês, se tiverem gostado, deixe o seu like. Na descrição do vídeo, vocês vão ver o nosso e-mail. Se você quiser mandar alguma mensagem, pode mandar por lá. Se você tiver recebido esse vídeo através de algum compartilhamento do Facebook, vai ter lá o meu Face, você pode falar também comigo pelo Facebook. E por hoje é só isso. Estamos nos organizando para colocar outros vídeos
todos eles dentro desse mesmo formato de slide, de aula mesmo, porque é assim que eu gosto de trabalhar. É a minha forma, é a forma mais prática no meu ponto de vista. Então, por hoje é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.